Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é dia 23, quarta-feira. Fazemos memória de São Policarpo, bispo e mártir. São Policarpo, que nasceu em 69 e morreu em 155, ou portanto século II, discípulo do evangelista João, foi bispo de Esmirna, na Turquia, onde acolheu Santo Inácio a caminho de Roma para o martírio. Tratou com o Papa Aniceto sobre a questão da data da Páscoa. Aos 86 anos de idade, coroou sua vida com o martírio dia 23 de fevereiro de 155. A narração que atesta o seu martírio constitui o mais antigo documento sobre o culto dos mártires. Sua oração sobre a fogueira da imolação final aparece como um prolongamento da liturgia eucarística. São Policarpo, rogai por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, a gente vê aqui no Evangelho os discípulos que não veem com bons olhos os prodígios que vêm de fora, ou seja, aquelas pessoas que não fazem parte do seu grupo. É muito importante que a gente tenha digamos assim, um cuidado. O cuidado para que a gente não julgue, para que a gente não faça acepção de pessoas, fazendo com que, ou olhando em algumas como se fossem as mais perfeitas, né? Como se nós fôssemos os detentores da perfeição. Todos nós temos as nossas fragilidades. Porém, é importante ressaltar que mesmo aquele que não oficialmente é cristão, mas muitas vezes ele pode ter um coração mais amoroso e misericordioso e compassivo do que muita gente que vai, às vezes, até a igreja e participa da missa dominical e tudo mais. Nós não vemos o coração, né? Deus vê o coração. Então, aquela pessoa que aparentemente, ou às vezes até de uma outra religiosidade, uma outra manifestação, expressão religiosa, ele deve ser respeitado. O Papa sempre fala disso, quando ele fala em ecumenismo. O ecumenismo ele gera em torno de uma unidade naquilo que é essencial em todas as religiões que buscam a Deus, fazer essa ligação com Deus, que é o amor de Deus, né? Então é isso que nos une. Devemos sempre manifestar esse espírito de comunhão, de comunidade, jamais um espírito sectário, né? Porque o espírito sectário vai consequentemente deflagrar um espírito de seita, né? E até mesmo um espírito de fanatismo, ou só eu estou no caminho certo, todos os outros são errados. Isso também não é bom. Isso também vai ser um pecado de arrogância religiosa, que é algo que a gente vive muito isso. E hoje também a gente vê que muitas pessoas são até mesmo contra o ecumenismo, como se ele fosse uma negação, né, da religiosidade nossa. Não, muito pelo contrário. Nós aceitamos dialogar. O diálogo é a expressão mais forte do entendimento. Se eu não dialogo, se eu não sei dialogar, certamente vai me faltar discernimento, vai me faltar compreensão, porque eu não me abro para o que o outro tem a falar. Às vezes a gente conhece coisas, aprende coisas das pessoas que nós não imaginávamos que a gente aprendesse, porque é a sabedoria humana. Então é preciso o diálogo, é preciso não formar panelinhas, né? As panelinhas, elas são nocivas. Precisamos formar comunidades,
não panelas. As comunidades têm portas abertas de ir e vir. Isso está contido nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, está contido no 9º plano de pastoral, 9º PPO da nossa Arquidiocese de Campinas. Então, essa igreja como uma casa de portas abertas. É assim que a gente deve entender, e é por isso que Jesus exorta os seus discípulos: não o proibais. Se eles estão a meu favor, eles não estão contra mim. Então muitas pessoas estão a favor de Jesus na medida em que elas vivem uma vida cristã, mesmo sem ser oficialmente cristãos. É mais importante até a gente manifestar uma verdadeira fé cristã. Não é só ritualismo, não é só ritual, mas é preciso que a gente tenha esse compromisso com Deus, compromisso com a comunidade, um compromisso de discípulo missionário. Isso não é só falar, é fácil falar, o difícil é agir. E o nosso compromisso maior é no amor, na solidariedade, na justiça e na paz. É o compromisso com o reino de Deus. E é aí que a gente vê muitos cristãos escondidos. De repente, às vezes até pensamos que não são cristãos. E de repente, nossa, como aquela pessoa é boa. Como aquela pessoa é uma pessoa justa. Não esperava isso de uma pessoa como aquela. Por isso que nós não podemos julgar. Nós precisamos acolher. Então, que a gente seja essa igreja que acolhe e que a gente seja uma igreja de diálogo, porque o diálogo é que construi pontes. A mente sectária, ela destrói as pontes, mas a mente de diálogo, ela constrói pontes. E é isso que a gente precisa, construir pontes. Lembramos sempre disso. Jesus segue exatamente essa linha e nós seguimos e fechamos com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.